Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Sabrina, eu sou advogada e no último vídeo eu contei para vocês que eu fiz a prova para escrevente do Tribunal de Justiça de São Paulo. E hoje eu vim comentar possíveis questões que podem ser alvo de recurso e aquelas que têm mais chances de sofrerem algum tipo de anulação ou de mudança de gabarito. Como vocês sabem, essa prova ela foi muito comentada, muito criticada, porque muita gente achou que a VUNESP fugiu um pouco do padrão e realmente em algumas questões ela fugiu realmente do que ela costumava cobrar. As questões de direito, ela cobrou artigos que ela geralmente não costuma cobrar e isso assustou muita gente, né? Principalmente na parte de atualidades. Muita gente levou um tombo nessa matéria. Então, eu resolvi comentar com vocês algumas questões que são, assim, as mais polêmicas e as quais eu acho que são mais possíveis, cabíveis de serem anuladas. Muita gente acabou vindo conversar comigo a respeito da prova e me questionou sobre quais questões podem caber recurso. E essa resposta é simples. Cabe recurso toda a questão que você errou. Por quê? O recurso ele funciona assim. Se você errou uma questão e ela foi anulada, você ganha ponto, você ganha um ponto pela questão. Mas, se essa questão que for anulada, você já havia acertado ela, aí você não ganha ponto. Quem vai ganhar o ponto é só quem errou essa questão. E aí isso pode alterar bastante a classificação. E para quem acertou não é tão legal assim quando a questão é anulada. Já aconteceu comigo num concurso aqui da prefeitura. Eu fiz um concurso para advogado aqui da prefeitura de onde eu moro. E na classificação provisória eu estava em 7º lugar. Porém, com os recursos e tudo, acabaram sendo anuladas 2 questões. E uma delas eu tinha acertado. E aí eu acabei ganhando só um ponto e caí para a 9ª posição. Então, essa questão da anulação das questões, ela pode alterar muito a sua classificação e pode ser que numa dessa você entre ou fique de fora. E agora eu vou falar aqui as que eu acho que tem mais chances de serem anuladas no concurso do TJSP e, coincidentemente ou não, eu errei essas 3, então se elas forem anuladas, vai me dar aí uns 3 pontinhos de vantagem, mas ainda não sei se vai ser o suficiente para entrar para a segunda fase, que é a de digitação. Bom, então quais são, né? Quais são essas questões? É a questão 26 de direito penal, é aquela que fala sobre o tipo penal do crime de petrechos de falsificação, se não estiver enganada, e ele traz na resposta uma classificação doutrinária. E como vocês sabem, a prova do TJSP, ela cobra muito a letra de lei, tanto que no conteúdo programático ela já coloca todos os artigos que ela vai cobrar e não cai questão doutrinária nem jurisprudencial. Inclusive, no edital, quando foi lançado o edital, trazia a possibilidade de jurisprudência. E aí, depois de um tempo, eles retiraram essa possibilidade porque ficou todo mundo nervoso. Foi, assim, um bafafá muito grande. E aí, eles acabaram retirando essa previsão do edital. Mas aí, nessa questão de direito penal, ele cobrou a doutrina, uma classificação doutrinária para o crime de petrechos de falsificação. E a resposta que foi tida como correta era a de tipo misto alternativo. Eu errei essa questão. Eu não sabia a resposta, mais que eu seja formada em direito e tudo. Eu já me formei há 4 anos, então já não lembro muita coisa. E nos estudos eu foquei na letra de lei, então eu não me preocupei com doutrina, não me preocupei com jurisprudência. E eu acabei errando essa questão, mas ela tem grandes chances de ser anulada, porque cobrou a mais do que está previsto no edital. Outra questão que tem grandes chances de ser anulada é a questão 78 de informática, que é aquela que fala sobre a criação de atalhos de programas. Na hora da prova, eu errei essa questão porque eu não me atentei que a questão estava cobrando programas e não arquivos. Na minha cabeça, era arquivos que ela queria saber como que criava o arquivo, o atalho de um arquivo.
Mas não, depois que eu vi com calma, é sobre programas que a questão está falando. Mas ainda assim, os especialistas em informática, né, eles dizem que essa questão não tem resposta certa, porque não especificou o tipo de programa que está sendo criado o atalho. Dependendo do programa, se você arrastar até a área de trabalho, ele vai criar o atalho. Mas tem alguns programas que ele vai ser movido e não vai ser criado o atalho como induz a questão, né? Então, essa também tem grandes chances de ser anulada. E outra questão de informática também pode ser anulada, que é aquela que fala sobre o spam, o que é considerado spam. E nessa questão tem duas respostas corretas. Eu marquei que seria considerado spam o envio de e-mails para grande número de destinatários. Mas a banca considerou como correta os e-mails enviados que têm um caráter publicitário. E, de acordo com as pessoas que realmente entendem de informática, essas duas alternativas estão corretas. Tanto pode ser considerado spam quando se manda e-mail para muitos destinatários e também quando ele é de caráter publicitário. Então, essas três questões que são as mais prováveis de serem anuladas, que são as questões de direito penal sobre o tipo misto alternativo e duas de informática. Outra questão que foi muito criticada por muita gente foi a questão 68 de atualidades, que era sobre o Amazônia 1. Muita gente também diz que são duas as respostas que estão corretas, que diz que o satélite foi enviado com a missão de monitorar as fronteiras da região norte e também monitorar a agricultura. Essa questão eu acertei por eliminação, porque eu lembrei de que quando eu estava estudando, o Amazônia 1, ele foi lançado com o propósito de monitorar o desmatamento. Mas não tinha nada referente a isso nas alternativas. Eu sabia que a agricultura e a pecuária são as grandes causas de desmatamento no Brasil. Por isso que eu chutei na questão de monitorar a agricultura, porque eu sabia que a agricultura era uma das grandes causas de desmatamento no Brasil. Mas muita gente questiona isso, porque o propósito do satélite também é vigiar as fronteiras, então muita gente vai entrar com recurso nessa questão, porém eu acertei, então, né, vamos ver o que a banca vai decidir aí. Outra questão que causou polêmica foi a questão 35, de processo penal, onde ela diz que não cabe memoriais no procedimento sumário. Essa questão eu também acertei, porque eu lembro de quando eu estava lendo o procedimento sumário, eu me toquei que não tinha lá a previsão de memoriais para esse procedimento, porque o procedimento sumário ele é para ser mais rápido, então no texto legal não tem a previsão das alegações finais serem feitas através de memoriais. E eu me lembro de ter questionado isso enquanto eu estava lendo os artigos. E aí, por isso, eu acabei acertando a questão. Mas muita gente discordou, porque subsidiariamente dá para aplicar o procedimento ordinário no sumário, quando não há previsão legal. Mas essa questão eu acho bem difícil de ser anulada, porque ela traz expressamente na pergunta que é de acordo com o texto legal. E realmente no Código de Processo Penal não traz essa previsão. Essa previsão de que pode ser aplicado é um entendimento jurisprudencial. Então, pode ser que não seja anulada essa questão por conta disso. Outra questão que cabe recurso, e essa cabe recurso simplesmente porque eu errei, é a questão 39 de processo civil, que fala sobre a citação. Lá ela pede os casos em que não vai ser feita a citação, salvo para evitar o perecimento do direito. E na hora, para mim, todas estavam corretas, e aí eu acabei errando porque eu não lembrei da literalidade do texto da lei, mas a questão que foi considerada correta é que não pode ser feita a citação de doente enquanto grave o seu estado. Só que lá no Código de Processo Civil, diz que não se fará citação também nesse caso, no caso de doente enquanto grave o seu estado. Porém, só não prevê essa hipótese, salvo para evitar o perecimento de direito. A única diferença é essa, mas também não cabe a citação no caso de um doente grave.
E aí, por isso eu vou recorrer dela também, porque eu errei também. Então, é uma questão que cabe um questionamento, né? Querendo ou não, se a banca vai deferir ou não, isso não importa. O importante é a gente questionar. Mas então é isso, gente. Essas são as questões que eu acredito que são mais cabíveis o recurso e também as mais prováveis de serem anuladas ou alterado o gabarito, né? Lembrando que os recursos podem ser apresentados até amanhã, dia 9, amanhã até às 11h59, ainda vocês podem interpor o recurso. Eu ainda não fiz, mas terminando aqui eu já vou lá fazer o meu recurso também, para tentar ganhar aí uns pontinhos a mais e quem sabe ir para a segunda fase de digitação. Eu acredito que pelo menos 3 vão ser anuladas, igual eu falei para vocês, e tenho certeza que vai alterar bastante aí a nota de corte, a classificação, e então a gente tem que aguardar para ver o que vai acontecer, né? Eu acertei 78 pontos, eu tô aí no limbo, nessa expectativa de ser anulado ou não, de entrar ou não para a segunda fase, ainda é tudo muito incerto, mas eu já tô conformada se eu não passar, né? Fazer o quê? Mas é isso, vou continuar estudando e você também continue e não desista. Então foi isso, gente, esse foi o vídeo de hoje. Só para atualizar vocês, eu consegui recuperar o meu Instagram, então me siga lá no @Sabrina Carvalho, eu vou deixar aqui para vocês. Mas então foi isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado e espero ter ajudado vocês aí também. Tchau e até o próximo vídeo.